A paz do Senhor, meus irmãos. Esta é a síntese da 11ª lição do terceiro trimestre de 2021. Título da lição: O reinado de Ezequias. Texto áureo: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo Reis 18, versículo 5. Verdade prática: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e procuram agradá-lo. Leitura bíblica em classe, segundo Reis capítulo 18, dos versículos 1 ao 3, versículo 13, versículo 28, versículo 29, capítulo 19, dos versículos 1, depois versículo 5 ao 7, versículo 15, versículo 16, versículo 20 e versículo 21. Primeiro tópico: o justo reinado de Ezequias. Número 1 do primeiro tópico: um rei reformista. Número 2 do primeiro tópico: a purificação dos lugares sagrados. E número 3 do primeiro tópico: a adoração nacional. Meus irmãos, o rei Ezequias restaurou o culto a Deus, fazendo uma ampla reforma em Jerusalém. Ele destruiu os altares dos deuses pagãos. Ele também destruiu a serpente de bronze que Moisés erguera no deserto, reabriu as portas do templo, restabeleceu as ofertas e os sacrifícios. Ele também instituiu os ofícios sacerdotais e celebrou a Páscoa. E em segundo Reis, capítulo 18, versículo 6, diz: porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Aleluia! Meus irmãos, o rei Ezequias estava disposto a pagar qualquer preço para que a honra e a adoração a Deus fosse a principal característica do seu reino. E isso, meus irmãos, é uma grande qualidade para um verdadeiro homem de Deus. Meus irmãos, o rei Ezequias fez uma convocação aos sacerdotes e aos levitas, e eles prontamente se reuniram para purificar e santificar a casa do Senhor. Eles retiraram todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. E a purificação, meus irmãos, foi completa, nada ficou de fora. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 1 diz: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Meus irmãos, houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompendo de vez com a idolatria. Nossa oração, meus irmãos, nesses dias, é que o Senhor levante homens e mulheres decididos a promover verdadeiras reformas espirituais. Aleluia! Segundo tópico: Senaqueribe invade Judá. Número 1 do segundo tópico: as ameaças de Senaqueribe. Número 2 do segundo tópico: o temor de Ezequias. Meus irmãos, o Império Assírio estava crescendo, e após o rei Senaqueribe invadir vários reinos, ele achava que poderia fazer o mesmo com Judá, pois já tinha feito o mesmo com Israel, que fora levado para o cativeiro. O rei Senaqueribe, meus irmãos, enviou um poderoso exército para cercar Jerusalém.
e os seus oficiais começaram a difamar o rei e a afrontar a grandeza de Deus. E as ameaças, meus queridos irmãos, causaram medo em toda a corte de Ezequias e no povo. Mas ao consultar o profeta, aleluia, o profeta Isaías, o profeta então conforta o rei e vaticina a vitória. Oh glória! A mão protetora do Eterno nunca deixa o seu povo desamparado. Aleluia! Terceiro tópico, a oração do rei e o livramento do Senhor. Número 1 do terceiro tópico, a oração confiante de Ezequias. E número 2 do terceiro tópico, Deus conforta o rei. Meus irmãos, quando o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias, o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou confiante e fervorosamente, apresentando as afrontas de Senaqueribe e pedindo ao Eterno ajuda e livramento. E Deus, meus queridos irmãos, o eterno Deus, enviou uma resposta para o rei Ezequias através do profeta Isaías, para confortar o rei e dar-lhe garantia que o Senhor estava ao seu lado. Naquela mesma noite, meus amados irmãos, um anjo do Senhor mata 185.000 assírios e deu livramento ao seu povo. Aleluia! Além disso, meus queridos irmãos, Senaqueribe teve um fim trágico, sendo assassinado pelos próprios filhos. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo: ninguém, absolutamente ninguém, pode zombar e nem afrontar a Deus. E aquele que ousa afrontar o Eterno é severamente castigado. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família.